Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Então, eu acho que muita gente que sabe, que me acompanha nas minhas redes sociais, que eu sou estudante de Geologia da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e que às vezes eu apareço por aqui com conteúdo geológico, que é para obtenção de nota, né? E um é desses conteúdos. Esse vídeo aqui é para a disciplina de Geologia Histórica, e eu vou falar um pouco sobre geopatrimônio e geoconservação. Bora lá? Tchan, tchan, tchan. Mas antes disso, me dê uma moral. Siga meu canal, se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça tudo isso e traga um pouco de moral pra mim. Vá, me ajude. Bora lá? Eu resolvi fazer esse vídeo nessa forma de live pra gente ter um pouco mais de interação. Vou falar um pouco sobre material que a gente construiu durante a disciplina e na versão editada que eu vou estar publicando aqui, eu vou estar colocando alguns caracteres, alguns videozinhos assim em cima para poder fazer ilustrações sobre o que a gente está conversando aqui, tá certo? Vamos iniciar então falando sobre o conceito de geopatrimônio, que seria o conjunto de elementos geológicos com valor científico, cultural, educacional e turístico, tá? Muito importante para sua preservação e compreender a história da Terra e promover a educação. A geoconservação como estratégia para preservar a diversidade geológica, tá? O termo geopatrimônio vem do conjunto de elementos, formações geológicas que possuem valor cultural, educacional, estético e turístico, tá? E a geopreservação de geopatrimônios ou preservação de geopatrimônios é de suma importância para a compreensão da história da Terra, dos processos geológicos a qual ela passou, né? A gente entender um pouco mais como a Terra se formou, enfim. Para falar sobre isso, é importante dizer que nas últimas 5 décadas, muito tem se discutido a respeito da geopreservação e dos geopatrimônios também, tá? Como desenvolvimento de estratégias e aplicação de novas metodologias de intervenção, avaliação e conservação. E eu acho que tudo isso se deve muito a trabalhos europeus também. Eu vou falar um pouco mais à frente, mas é bom pontuar. No Brasil, além da SGB, né, Serviço Geológico do Brasil, antiga CPRM, outros órgãos como a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos e o Departamento Nacional de Produção Mineral, e ainda tem ações da Unesco que trabalham com reconhecimento, instalação e regulação de parques e sítios de geoconservação, isso no Brasil, né? Exemplos a serem seguidos são o do Geoparque do Araripe, no Ceará, que por muito tempo foi o único parque de geoconservação da América Latina. Isso é loucura. Patrimônio, então, vem do latim patrimonium, que é da junção das palavras pater, que é pai, e monium, que seria recebido, e aí a gente entende que o seu significado tem a ver com herança, com algo deixado para gerações futuras, transmitido, né? E o direito, então, ampliou essa concepção para abranger também bens que o indivíduo acumula ao longo da sua vida, né? Mais tarde, então, as correntes ambientalistas ampliaram a noção de patrimônio para uma assembleia de fatores ambientais. Por falar em geoconservação, é importante falar que grande parte disso veio da primeira Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, realizada em Digne, na França, no ano de 1972. É um grande marco para a discussão em torno do patrimônio natural, já que além de formular um conceito sobre o que é esse patrimônio natural, mostrou quantos elementos naturais de relevância excepcional estavam em ameaça de destruição por apenas práticas tradicionais, né? Mas principalmente pela evolução da estrutura social e econômica dos locais ao redor. A gente tem que entender que o patrimônio natural abrange muito além do que dos geopatrimônios, abrange também formações físicas e biológicas, o que inclui formações de estruturas geológicas, no caso, e fisiográficas, além de animais e plantas, de forma geral. E o conjunto de elementos geológicos que se destacam por seu valor científico, cultural e educativo, aí vão ser os nossos geopatrimônios, que diverge
de geodiversidade, porque geodiversidade vai compreender então os elementos abióticos como um todo, enquanto o patrimônio geológico são aqueles que adquirem relevância e valor excepcional de acordo com a avaliação humana. O geopatrimônio é parte integrante das ofertas geoturísticas que possibilitam conhecimento sobre os componentes que integram a paisagem e os processos que a modificam, né? Além de colaborar com a difusão da ciência da terra e a conscientização ambiental e o desenvolvimento socioeconômico. Geoconservação. A geoconservação refere-se a práticas e estratégias que visam preservar e proteger o patrimônio geológico e a geodiversidade. Apesar do conceito não mudar ao longo do tempo, a conservação dos aspectos geológicos tem tomado novos rumos, né? Quando o assunto é meio de conservação, tomando um rumo mais sustentável para a manutenção dos sítios e tendo como objetivo a conservação da geodiversidade. Mundialmente falando, medidas de conservação de geopatrimônios começaram a ser tomadas ainda na década de 90, com a formação da Associação Europeia para a Preservação de Patrimônio Geológico. E aí, depois disso, ocorreram alguns eventos que foram necessários para a elaboração de documentos que definiriam novos horizontes para a geoconservação, né? Estabeleceriam parâmetros e afins, que foram, por exemplo, o primeiro simpósio internacional sobre proteção de patrimônio geológico e a Conferência de Malvern para a Conservação Geológica e de Paisagem. E a partir daí muita coisa mudou, porque, por exemplo, os geoparques europeus ganharam visibilidade mediante a dinamicidade, por configurar uma estratégia de valorização das áreas economicamente deprimidas, por interligar aspectos naturais, culturais e incentivar a prática do ecoturismo. E isso tudo integrado à sociedade que está ali ao redor dos geopatrimônios, né? E no Brasil a gente vai ter alguns exemplos disso. Talvez um dos mais importantes, assim, emblemáticos, seria o Geoparque do Araripe, que está localizado no extremo sul do estado do Ceará, né? O Geoparque Araripe possui uma área gigantesca de 3.520 km², apresenta 59 geossítios inventariados, e desses 9 estão lá selecionados para medidas de divulgação, né? Os geossítios passaram por diversas intervenções no período de 2006 até 2010 para viabilizar as realizações de práticas ligadas ao geoturismo, educação ambiental e investigação no âmbito da ciência da terra. Os mesmos apresentam relevância de caráter paleontológico, geomorfológico, estético e cultural. E aí, com a formação da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos e projetos Geoparque do CPRM, e além de atual Serviço Geológico Brasileiro, né, se foi capaz de estabelecer normas reguladoras para gerenciar o patrimônio geológico nacional. Aí, depois disso, muita coisa rolou. Depois disso, o Brasil agora possui sítios arqueológicos reconhecidos pela Unesco como patrimônio mundial. Alguns deles incluem aspectos geológicos importantes, como o Parque Nacional da Serra da Chapada dos Veadeiros, no Goiás, que é reconhecido por sua diversidade biológica, geológica e é amplamente conhecido e visitado por pesquisadores e turistas do mundo inteiro. Para alcançar essa forma de gestão, a comunidade local teve que ser fortemente envolvida, né? Um geoparque não é um parque no intuito de ser uma área de preservação, uma unidade de conservação da natureza. No entanto, os locais relevantes precisam ser protegidos, e a partir de estratégias de geoconservação utilizados em programas educacionais e geoturísticos, né? De forma a se construir uma coerente e coesa rede de integração que gere os recursos e empregos para a população local, conhecimento de moradores e visitantes e a proteção do patrimônio da terra, né? Muitos dos locais de interesse geológico estão inseridos em unidades de conservação. Contudo, essas unidades não estão efetivamente implementadas e não são capazes de assegurar a proteção dessas áreas de interesse. Alguns dos locais que recebem grande número de visitantes acabam por ser alvo de iniciativa de conservação que partem tanto do governo quanto de iniciativas não governamentais e até dos próprios proprietários das áreas onde estão inseridas essas áreas de interesse, né?
Sendo assim, a gente consegue entender que o geopatrimônio é o conjunto de elementos geológicos valiosos, enquanto a geoconservação refere-se a ações e estratégias para proteger e preservar esse patrimônio geológico, garantindo sua integridade e sustentabilidade ao longo prazo, né? E com um olhar pioneiro na conservação de geopatrimônios, a Europa teve importância na construção de uma linha de pensamento reguladora dos parques e projetos de conservação, através de estratégias de trocas de experiências e consolidação de grupos de gestão para a manutenção e fiscalização desses geopatrimônios. No Brasil, ao longo das últimas décadas, então, diversas têm sido as iniciativas de criação e gestão de unidades de conservação natural e geoconservação, tendo como objetivo de geração de renda para as comunidades onde estão inseridas, publicização e divulgação científica da história da Terra e democratização do conhecimento de forma prática, ocular e tátil. É isso. Visitem os geoparques, visitem as coisas, aprendam sobre a história da Terra. Viu? Se você quiser saber mais, comenta aqui embaixo que eu vou responder em algum momento. Um abraço, um beijo e até logo.